Quando grupos de imigrantes chegaram a países como Brasil e Estados Unidos, eles não encontraram estruturas prontas para acolhê-los de forma plena. Ao contrário da narrativa idealizada de integração imediata, a realidade foi marcada por barreiras culturais, econômicas e muitas vezes rejeição explícita. Nesse cenário, confiar exclusivamente no aparato estatal não era uma opção viável, era uma aposta arriscada demais. Imigrantes italianos, por exemplo, ao chegarem em massa ao Brasil no final do século XIX, foram direcionados para o trabalho agrícola em condições difíceis. Sem apoio consistente, desenvolveram redes familiares e comunitárias extremamente coesas. Pequenas propriedades, negócios locais e associações surgiram como extensões da própria família, criando um ecossistema paralelo onde confiança e cooperação substituíam a ausência de suporte institucional. Algo semelhante ocorreu com comunidades judaicas tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ao longo da história, esses grupos já carregavam uma tradição de organização interna, muitas vezes por necessidade. Ao se estabelecerem em novos territórios, recriaram rapidamente estruturas próprias, comércio entre membros da comunidade, apoio financeiro mútuo, educação voltada para seus valores e uma forte ênfase na continuidade cultural. Não era apenas uma questão de identidade, mas de sobrevivência em ambientes onde o sistema externo nem sempre era confiável ou acessível. Nos Estados Unidos, bairros inteiros se formaram a partir dessa lógica. Italianos, judeus, irlandeses, entre outros, construindo verdadeiros microcosmos sociais. Esses espaços não eram apenas concentrações geográficas, mas redes densas de apoio, onde emprego, crédito, proteção e oportunidades circulavam internamente. Antes de confiar em instituições amplas, confiava-se na família e na comunidade. Esse padrão revela algo constante. Quando inseridos em um ambiente novo e incerto, grupos humanos tendem a reduzir risco, fortalecendo laços diretos. A família deixa de ser apenas uma unidade afetiva e se torna uma estrutura funcional, um sistema capaz de absorver choques, distribuir recursos e garantir estabilidade mínima. Com o tempo, muitos desses grupos ascenderam economicamente e passaram a interagir mais amplamente com a sociedade ao redor. Mas essa ascensão raramente aconteceu por dependência exclusiva do Estado ou de instituições impessoais. Ela foi construída sobre uma base interna sólida, formada por vínculos de confiança que precedem qualquer contrato formal. No fim, essas experiências mostram que, diante da incerteza, a resposta mais consistente não foi esperar integração passiva, mas criar sistemas próprios dentro da nova realidade. Sistemas menores, mais próximos e mais comprometidos, onde o pertencimento não é abstrato, mas vivido no cotidiano. A comparação entre sistemas de poder e estruturas mafiosas pode soar exagerada à primeira vista, mas ela se torna menos absurda quando observamos a lógica real de funcionamento, não no sentido vulgar do crime, e sim na forma como lealdade, proteção, influência e interesse se organizam. Todo sistema político, social ou financeiro depende, em algum nível, de redes de confiança. Essas redes não são neutras. Operam por proximidade, alianças e troca de favores. A retórica oficial fala em instituições, leis e mérito, mas na prática o acesso ao poder raramente é distribuído de forma igualitária. Ele circula aí dentro de grupos relativamente fechados, onde pertencimento pesa tanto quanto competência. É nesse ponto que a analogia com a máfia se torna útil. Não como sinônimo de criminalidade, mas como modelo estrutural, um sistema baseado em vínculos fortes, proteção mútua e interesses compartilhados. Em vez de um indivíduo isolado tentando sobreviver num ambiente impessoal, existe um grupo coeso que garante suporte, segurança e continuidade. Se observarmos friamente, grandes corporações funcionam assim: redes internas de influência, promoção de aliados, defesa dos interesses do grupo. Partidos políticos também. Fidelidade interna muitas vezes pesa mais que princípios abstratos. Até mesmo elites econômicas operam por dinastias familiares, mantendo riqueza e poder concentrados ao longo de gerações. A própria democracia, frequentemente tratada como um ideal quase sagrado, não escapa dessa lógica. Como argumenta Heinz Hermann Hoppe em Democracy: The God That Failed, a democracia tende a transformar o poder em algo de curto prazo, incentivando governantes a explorarem recursos como administradores temporários e não como responsáveis por uma ordem duradoura. Já Alexis de Tocqueville alertava para o risco da tirania da maioria, onde decisões coletivas podem esmagar minorias ou indivíduos sem qualquer consideração real por mérito ou verdade. Nesse sentido, a democracia não elimina estruturas de poder fechadas, ela apenas as mascara sob a aparência de participação universal. As máfias continuam existindo, mas agora legitimadas pelo voto, operando dentro de partidos, coalizões
e interesses organizados. O nacionalismo, por sua vez, muitas vezes promete uma unidade ampla, uma grande família chamada nação, mas essa ideia também pode funcionar como uma abstração distante. Como observa Benedict Anderson, as nações são comunidades imaginadas, construções simbólicas que dependem mais de narrativa do que de vínculos reais entre indivíduos. E já em Leviatã, Thomas Hobbes descreve o Estado como uma entidade artificial que centraliza poder, frequentemente exigindo lealdade que substitui ou até enfraquece vínculos mais próximos e concretos. Isso não significa que a ideia de nação seja inútil, mas revela seu limite. Ela não oferece na prática o mesmo nível de proteção e compromisso que estruturas menores e mais diretas. É nesse cenário que a ideia de família como uma espécie de máfia, no sentido estrutural e não criminal, ganha força. Uma família forte não é apenas um agrupamento afetivo, mas uma unidade estratégica. Ela protege seus membros, cria oportunidades internas, transmite valores, constrói patrimônio e estabelece continuidade ao longo do tempo. Enquanto o indivíduo moderno é incentivado a ser autossuficiente e desconectado, ele se torna mais vulnerável, sem uma rede sólida, depende totalmente de sistemas impessoais que não têm compromisso real com seu bem-estar. Já uma família organizada funciona como uma base de poder, um núcleo que reduz essa dependência externa. Isso não exige rejeitar completamente instituições maiores, mas compreender seus limites. Sistemas amplos tendem a priorizar sua própria sobrevivência e interesses internos. Já uma família bem estruturada tem um foco claro, o fortalecimento de seus membros. No fim, a questão não é romantizar estruturas mafiosas nem demonizar instituições, mas reconhecer um padrão recorrente. O poder, em qualquer escala, raramente é individual ou puramente meritocrático. Ele nasce, cresce e se sustenta em redes. E nesse cenário, construir uma rede própria, começando pela família, pode ser menos uma escolha ideológica e mais uma estratégia de sobrevivência e continuidade.